Meditações sobre a sabedoria. Prece pela paz. Queridos irmãos e irmãs, meu nome é Mahangosananda e eu sou um monge budista do Camboja. O povo do Camboja tem passado por um grande sofrimento. Eu peço que, assim como milhões de pessoas pacíficas do Camboja, todos os povos possam encontrar força e compaixão em seus corações, além de orientação nessas palavras do Buda. Naqueles que guardam pensamentos de repúdio e vingança em relação a outros, o ódio nunca cessará. Naqueles que não guardam pensamentos de repúdio e vingança em relação a outros, o ódio seguramente cessará. Pois o ódio nunca é apaziguado pelo ódio. O ódio é apaziguado pelo amor. Esta é a lei eterna. Assim como uma mãe protegeria seu único filho, mesmo sob o risco de sua própria vida, que se cultive também um coração sem fronteiras por todos os seres. Que os pensamentos de amor se alastrem por todo o mundo, acima, abaixo e através, sem nenhuma obstrução, sem nenhum ódio, sem nenhuma inimizade. Tanto quanto alguém estiver acordado, que ele mantenha esta atenção plena. Isto é obter o estado abençoado nesta própria vida. O sofrimento do Camboja tem sido profundo. Deste sofrimento vem a grande compaixão. A grande compaixão produz um coração pacífico. Um coração pacífico produz uma família pacífica. Uma família pacífica produz uma comunidade pacífica. Uma comunidade pacífica produz uma nação pacífica. E uma nação pacífica produz um mundo pacífico. Possam todos os seres viver na felicidade e na paz. Amém. Reger o universo. No princípio, os deuses e deusas fizeram uma eleição para determinar quem melhor seria capaz de reger o universo. O primeiro candidato foi Agni Devaputra, o deus do fogo. Eu sou o mais forte, ele disse. Sendo assim, eu deveria reger. Testemunhem o meu poder. E na medida em que começou a cantar com voz retumbante, um imenso fogo se elevou do centro do universo e começou a queimar por todos os lugares. Os outros deuses e deusas tremeram de medo e todos levantaram suas mãos a fim de eleger Agni Devaputra, todos isto é, exceto Valahakdeputra, o deus da água. Valahakdeputra disse: eu posso controlar o fogo, e imediatamente criou um imenso dilúvio para extinguir o fogo. Na medida em que as ondas cresciam cada vez maiores, todas as divindades levantaram suas mãos para nele votar, exceto Saradadevi, a deusa da arte e da sabedoria. Saradadevi disse: caros amigos, fogo e água podem aterrorizar e matar pessoas, mas eu dou nascimento à beleza. Quando eu começar a dançar, vocês relaxarão e se esquecerão completamente do fogo e da água. Saradadevi, então, começou a dançar e a cantar, e todos os deuses e deusas entraram em êxtase. Ao invés de beberem água por suas bocas, eles começaram a beber vinho por seus ouvidos, olhos e narizes. Fascinados pelo poder de Saradadevi, todas as divindades levantaram suas mãos, exceto Gandharva, o deus da música celestial. Gandharva disse: a mulher pode superar o homem, mas o homem também pode superar a mulher. E começou a tocar seu instrumento celestial e a cantar. E todas as divindades moviam-se na medida em que a música fluía pelo salão. Como que extasiadas, todas elas levantaram suas mãos, exceto Santidevaputra, o deus da paz, vigilância e clara compreensão. Santidevaputra disse: eu sou o deus da paz. Eu sempre pratico a vigilância e a clara compreensão. Votando em mim ou não, eu sou o meu próprio regente, para reger o universo. Vocês devem primeiro reger a si mesmos. Para reger a si mesmos, vocês devem ser capazes de reger suas próprias mentes. Para reger suas mentes, vocês devem praticar
a vigilância e a clara compreensão. Todos os deuses e deusas reconheceram a força de Santidevaputra e o elegeram unanimemente. Eles compreenderam que a paz é a força mais poderosa do universo. Um ensinamento. Havia certa vez um monge que estudava assiduamente todos os dias, mas não conseguia aprender todas as escrituras e preceitos. Ele se tornou muito ansioso, não conseguia comer ou dormir e foi ficando cada vez mais fraco e magro. Finalmente, ele se aproximou do Buda. Senhor, por favor, tome meu manto. Existem muitos ensinamentos e eu não posso ter a maestria de todos eles. Eu não estou capacitado para ser um monge. O Buda respondeu: Não se preocupe. Para ser livre, você deve ter a maestria de apenas uma coisa. Por favor, ensine a mim, implorou o monge. Se o Senhor me der apenas uma prática, eu a exercitarei de todo o coração, e estou certo de que serei bem-sucedido. Assim, o Buda disse a ele: adquira a maestria da mente. Quando você assim o fizer, conhecerá todas as coisas. Quando temos a maestria da mente, somos livres de todos os sofrimentos. Não há necessidade de nenhum outro ensinamento. O presente é a mãe do futuro. Podemos notar que o vaso de flores que está sobre a mesa é muito bonito, mas as flores nunca nos falam de sua beleza. Nunca as ouvimos se gabar de seu doce aroma. É o mesmo quando uma pessoa realizou o nirvana. Ele ou ela nada precisa dizer. Podemos sentir sua beleza e sua doçura apenas por estar lá. Não há necessidade de se preocupar pelo passado ou pelo futuro. O segredo da felicidade é estar inteiramente presente com o que está à sua frente. Viver plenamente no momento presente. Você não pode voltar e dar outra forma ao passado. Ele já se foi. Você não pode ditar o futuro. Assim não há necessidade de se preocupar. A próxima vez que eu voar em um avião, quem sabe o que acontecerá? Talvez eu chegue a salvo, ou talvez não. Quando fazemos planos, apenas podemos fazê-los no momento presente. Este é o único momento que podemos controlar. Podemos amar este momento e usá-lo bem. O sofrimento passado nunca pode nos ferir se nós realmente cuidamos do presente. Tome conta do presente e o futuro será bom. O Dharma sempre está no presente e o presente é a mãe do futuro. Tome conta da mãe e a mãe tomará conta de sua criança. Equilibrando sabedoria e compaixão. A sabedoria deve ser sempre balanceada pela compaixão e a compaixão deve ser balanceada pela sabedoria. Eu gostaria de compartilhar 3 histórias para ilustrar isto. Um dia, um violento rei dragão encontrou um Bodhisattva no caminho. O Bodhisattva disse: Não mate meu filho. Se você mantiver os 5 preceitos e cuidar de todas as vidas, você será feliz. Ao ouvir somente essas poucas palavras, o dragão se tornou totalmente não violento. As crianças que molestavam animais aos pés das montanhas dos Himalaias tinham muito medo do dragão. Mas quando ele se tornou manso, elas perderam seu medo e logo pularam em cima dele. Puxaram sua cauda e jogaram pedras e sujeira em sua boca. Depois de um tempo, o dragão já não podia comer e ficou muito doente. Quando o rei dragão se encontrou de novo com o Bodhisattva, ele gritou: Você me disse que se eu mantivesse os 5 preceitos e tivesse compaixão, eu seria feliz. Mas agora eu sofro e de modo algum estou feliz. O Bodhisattva respondeu: Meu filho, se você tem compaixão, moralidade e virtude, deve ter também sabedoria e inteligência. E este é o modo de você se proteger. Da próxima vez que as crianças fizerem você sofrer, mostre a elas o seu fogo. Depois disso, elas não mais te incomodarão. Quem ficava ferido quando o dragão carecia de sabedoria? Tanto o dragão como as crianças sofriam. O equilíbrio entre sabedoria e compaixão
é chamado de caminho do meio. Eis aqui outra história. Certa vez, um velho fazendeiro encontrou uma cobra à beira da morte em seu campo de arroz. Vendo o sofrimento da cobra, o fazendeiro encheu-se de compaixão. Ele apanhou a cobra e a carregou até sua casa. Deu então leite morno a ela, envolveu-a em um cobertor macio e amorosamente colocou-a ao seu lado na cama quando ia dormir. Pela manhã, o fazendeiro estava morto. Por que ele morreu? Porque ele usou somente a compaixão e não sabedoria. Se você pegar uma cobra, ela te picará. Quando você encontrar um meio de salvar a cobra moribunda sem segurá-la, você terá equilibrado a sabedoria com a compaixão. Então ficará feliz e a cobra também. Eis a terceira história. Havia um fazendeiro que foi até a floresta com seu amigo para juntar lenha. Quando o fazendeiro bateu em uma árvore com seu machado, perturbou uma colmeia e uma nuvem de abelhas raivosas voou até ele e começou a picá-lo. Seu amigo era cheio de compaixão. Ele segurou seu machado e matou as abelhas com golpes poderosos e precisos. Infelizmente, matou também o fazendeiro. Compaixão sem sabedoria pode causar grande sofrimento. Poderíamos até dizer, é melhor termos um inimigo sábio que um amigo tolo. Sabedoria e compaixão devem andar juntas. Ter uma sem a outra é como andar com um pé só. Você pode pular algumas vezes, mas eventualmente cairá. Equilibrando sabedoria e compaixão, você andará muito bem, vagarosa e elegantemente, passo a passo, deixando o sofrimento passar. O Buda disse: eu ensino apenas duas coisas, o sofrimento e o fim do sofrimento. Qual é a causa do sofrimento? O sofrimento surge do apegar-se. Se a mente diz, eu sou, então há sofrimento. Tanto quanto a mente se apegar, ela irá sofrer. Quando a mente está silenciosa, ela se torna pacífica e livre. Apego tem 108 nomes. Pode ser chamado de cobiça, ódio, inveja ou avidez. Apego é como uma serpente que muda sua pele. Por baixo de uma pele, sempre há outra. Como podemos nos ver livres do sofrimento? Nós simplesmente o deixamos ir. Dolorosamente, nós o sustentamos. Alegremente, o deixamos partir. O sofrimento segue alguém de mente não domada, tão certamente como uma carroça segue um boi. A paz segue alguém que adquiriu a maestria da mente, tão certamente como sua própria sombra. O apego sempre traz sofrimento. Esta é uma lei natural como a lei do fogo. Não importa se você acredita ou não que o fogo é quente. Quando você toca no fogo, ele te queima. O Dharma nos ensina a conhecer, modelar e libertar a mente. Quando a mente é compreendida, todo o Dharma também o é. Qual é a chave para a maestria da mente? É a plena atenção. Demora muito para se ver livre do sofrimento? Não. A iluminação está sempre aqui e agora, mas compreender isto pode levar muitas vidas. O caminho do meio. A estrada para a paz é chamada de caminho do meio. Ela está para além de toda a dualidade e de todos os opostos. Algumas vezes é chamada de equanimidade. A equanimidade harmoniza todos os extremos. A equanimidade é como uma corda bem afinada de um instrumento, nem muito retesada, nem muito frouxa. Ela vibra perfeitamente e faz uma música adorável. Equanimidade significa ausência de conflito. Uma vez, um grande elefante pulou em uma poça de lama a fim de refrescar-se. É claro que ele ficou preso. E quanto mais lutava, mais para o fundo ele ia. Lutar é inútil, somente torna as coisas piores. Não lute contra o sofrimento. Encontre seu próprio caminho. Isto é chamado tomar refúgio no Dharma. O Dharma é o caminho do meio. Antes de o Buda começar sua jornada espiritual, ele experimentou vários tipos de prazeres sensuais.
mas não encontrou uma felicidade duradoura. Depois disto, ele jejuou por muitas semanas até se tornar pálido e magro, mas encontrou apenas dor. Praticando dessa forma, o Buda aprendeu que tanto autoindulgência como automortificação são extremos, e extremos nunca podem trazer a felicidade. A paz chega apenas quando paramos de lutar contra oposições. O caminho do meio não tem começo e nem fim, de modo que não precisamos viajar muito através dele a fim de encontrar a paz. O caminho do meio não é apenas a estrada para a paz, mas também a estrada da paz. Ela é muito segura e é muito agradável viajar por ela. Boa sorte, má sorte. Os opostos são sem fim, bom e mal, dia e noite, certo e errado, meu e seu, elogio e difamação. Todos são opostos, todos são sem fim. Os opostos produzem-se uns aos outros. O dia se torna noite e morte se torna renascimento. O ovo se torna galinha e a galinha faz o ovo. Justamente desta forma, boa sorte e má sorte são um ciclo sem fim. Houve uma vez um fazendeiro que perdeu sua égua. Quando a égua desapareceu, o povo do vilarejo disse: má sorte! Mas quando a égua voltou para casa no dia seguinte, seguindo de um bom e forte cavalo, então o povo do vilarejo disse: boa sorte! Ontem eles pensaram: má sorte. Hoje eles pensam: boa sorte. Ontem eles disseram perda, mas hoje eles dizem ganho. Qual é a verdade? Ganho e perda são opostos. Quando o filho do fazendeiro montava o belo cavalo, ele caiu e quebrou sua perna. Então, todo o povo disse: má sorte! A guerra veio e todos os homens fortes foram convocados. Muitos homens lutaram e morreram no campo de batalha. Porque o filho do fazendeiro quebrou a perna, ele não pôde ir à guerra. Foi isto uma perda ou um ganho? Boa sorte ou má sorte? Quem sabe? Devemos comer o tempo. O que é a vida? A vida é comer e beber através de todos os nossos sentidos. E a vida é se preservar de ser comido. O que nos come? O tempo. O que é o tempo? O tempo é viver no passado ou viver no futuro, alimentando-se de emoções. Os seres que podem dizer de si mesmos que são mentalmente sadios por apenas um minuto são raros no mundo. A maioria de nós sofre do apegar-se aos sentimentos prazerosos, não prazerosos, sentimentos neutros e sentimentos de fome e de sede. A maioria dos seres vivos tem que comer e beber a cada segundo através dos olhos, ouvidos, língua, pele e nervos. Nós comemos 24 horas por dia sem parar. Ansiamos por comida para o corpo, comida para os sentimentos, comida para as ações da vontade e comida para o renascimento. Somos o que comemos, somos o mundo e comemos o mundo. O Buda chorou quando viu este ciclo sem fim de sofrimento. O inseto come a flor, o sapo come o inseto, a cobra come o sapo, o pássaro come a cobra, o tigre come o pássaro, o caçador mata o tigre, o corpo do tigre se putrefaz, os insetos vêm e comem o cadáver do tigre. Os insetos deixam ovos no cadáver, os ovos se transformam em mais insetos, os insetos comem as flores, os sapos comem os insetos. E desta forma, o Buda disse: eu ensino apenas duas coisas, o sofrimento e o fim do sofrimento. Sofrimento, comer e sentir são exatamente a mesma coisa. A sensação come tudo. A sensação tem 6 bocas: o olho, o ouvido, o nariz, a língua, o corpo e a mente. A primeira boca come as formas através dos olhos. A segunda boca come o som. A terceira come odores. A quarta boca come sabores. A quinta boca come contatos físicos. E a última boca come ideias. Isto é, sensação. O tempo também é um comedor.
Em histórias tradicionais cambojanas, existe frequentemente um gigante com muitas bocas, o qual come todas as coisas. Este gigante é o tempo. Se você come o tempo, você ganha o nirvana. Você pode comer o tempo vivendo no momento presente. Quando você vive apenas neste momento, o tempo não pode comer você. Todas as coisas são causacionais. Não há você, mas somente causas e condições. Desta forma, você não pode ouvir ou ver. Quando som e ouvido se encontram, há audição. Quando forma e olho se encontram, há visão. Quando o olho, forma e consciência se encontram, há contato visual. Contato visual condiciona a sensação. Sensação condiciona a percepção. Percepção condiciona o pensamento. O pensamento é eu, meu. A dolorosa compreensão errônea de que eu vejo, escuto, cheiro, saboreio, toco e penso. A sensação usa o olho para comer formas. Se uma forma é bela, uma sensação prazerosa entra no olho. Se uma forma não é bela, traz uma sensação não prazerosa. Se não estamos atentos a uma forma, uma sensação neutra aparece. O ouvido é o mesmo caso. Sons doces trazem sensações agradáveis. Sons ásperos trazem sensações desagradáveis. E não atenção, traz sensações neutras. Mais uma vez, você pode pensar: eu estou vendo, estou ouvindo, eu estou sentindo. Mas isto não é você, é apenas contato, o encontro de olho, forma e consciência visual. É apenas o Dharma. Um homem perguntou certa vez ao Buda: quem sente? O Buda respondeu: isto não é uma questão real. Ninguém sente, a sensação sente. Não há eu, meu, minha. Há apenas o Dharma. Todos os tipos de sensações são sofrimento, cheias de superficialidades, cheias de eu sou. Se pudermos penetrar na natureza das sensações, poderemos compreender a felicidade pura do Nirvana. Sentimentos e sensações nos causam sofrimento porque falhamos em compreender que eles são impermanentes. O Buda perguntou: como pode a sensação ser permanente se depende do corpo, o qual é impermanente? Quando não controlamos nossas sensações, somos controlados por elas. Se vivemos no momento, podemos ver as coisas simplesmente como são. Assim fazendo, podemos colocar um fim em todo o desejo, quebrar a prisão e realizar a paz. Para entender as sensações agradáveis, desagradáveis e neutras, temos de colocar as 4 fundações da plena atenção em prática. A plena atenção pode transformar as sensações agradáveis, desagradáveis e neutras em sabedoria. O mundo é criado pela mente. Se pudermos controlar a sensação, então poderemos controlar a mente. Se pudermos controlar a mente, então poderemos reger o mundo. Na meditação, nós relaxamos nosso corpo, mas nos sentamos retos e, seguindo nossa respiração ou outro objeto de concentração, paramos a maior parte de nosso pensar. Assim, paramos de ser levados por nossos sentimentos. O pensamento cria sentimentos, e sentimentos criam pensamentos. Ser livre do apego ao pensamento e ao sentimento, nirvana, a mais alta e suprema felicidade. Viver sem sofrimento significa viver sempre no presente. A mais alta felicidade está aqui e agora. Não há nenhum tempo, a menos que nos apeguemos a ele. Irmãos e irmãs, por favor, comam o tempo. A árvore da iluminação. Árvore Bodhi. A árvore da iluminação é a árvore da vida. Quando o Buda sentou-se sobre a árvore Bodhi, por muitas semanas em quieta contemplação, ele conquistou a iluminação. Você pode encontrar uma árvore Bodhi em qualquer lugar no Camboja, na Índia ou mesmo em seu jardim. A árvore Bodhi é chamada a grande árvore da vida, porque tudo o que é preciso para a paz derradeira pode ser encontrado em suas raízes, troncos, galhos e frutos. A árvore Bodhi
é um belo símbolo do budismo. Podemos começar aprendendo sobre a árvore bori nas suas raízes, que são conhecidas como as raízes de todas as ações. 3 raízes são saudáveis e assim geram naturalmente frutos doces: generosidade, sabedoria e amor irradiante. As outras 3 são não saudáveis e assim geram naturalmente frutos amargos: ganância, ódio e ilusão. As raízes da árvore bori se estendem até o tronco, que é feito de 5 agregados: forma, sensação, percepção, formações mentais e consciências. Estes são os componentes de todos os fenômenos físicos e mentais, os elementos básicos de toda a nossa experiência. Os 5 agregados são todos escravos da sensação. São como cozinheiros preparando o alimento para a sensação comer através do olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente. Podemos meditar sobre os 5 agregados, fazendo deles os objetos de nossa vigilância. Viver plenamente alerta é viver sem se apegar a nenhum deles. O tronco da árvore bori cresce como 12 galhos que são os elos na grande cadeia da originação dependente. O Buda viu que esta cadeia era a causa de nosso doloroso ciclo de nascimento e morte. Os ramos da árvore bori nos ensinam que todas as coisas na vida surgem através de causas e condições. A ignorância condiciona as ações volitivas, que condicionam a consciência, que condiciona a mente e o corpo, que condicionam as 6 portas dos sentidos: olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente, que condicionam o contato entre uma porta dos sentidos e um objeto dos sentidos, que condicionam a sensação. Toda a sensação, prazerosa, não prazerosa ou neutra, é sofrimento, porque a sensação é impermanente. Quando não somos plenamente alertas, a sensação passa a condicionar a cobiça ou a aversão, que condicionam o apego, que condicionam as formações kármicas do vir a ser, que condicionam a renascimento, que condiciona todo o ciclo de nascimento e morte mais uma vez. A árvore bori nos ensina como quebrar esta cadeia infindável de sofrimento. O segredo é a vigilância. Se usarmos a vigilância para observar e controlar a sensação, então o apego não surge mais. Se o apego não surge, então o sofrimento não pode surgir. É realmente muito simples. Podemos aprender a plena atenção, passo a passo, durante toda a nossa vida. Nirvana. Um sábio ministro unitarista me perguntou: onde está o Nirvana? Podem as pessoas alcançar o Nirvana atualmente? Respondi: Nirvana está aqui e agora. Nirvana está em todo lugar. Ele não está em nenhum lugar em particular, está na mente. Somente pode ser encontrado no momento presente. Nirvana é a ausência de sofrimento, é vazio e destituído de conceitos. Nada pode abranger o Nirvana. Nirvana está para além de causa e efeito. Nirvana é a mais alta felicidade, é absoluta paz. A paz no mundo depende de condições, mas a paz no Nirvana é imutável. Nirvana é a ausência de karma, os frutos de nossas ações. O karma pode nos seguir por muitas vidas. Quando morremos, o karma se torna como uma chama passando de uma vela para outra. No estado de Nirvana, não há apego, não há expectativa e não há desejo. Cada momento é fresco, novo e inocente. Todo o karma é apagado, assim como apagamos uma fita cassete em um toca-fita. O sofrimento leva ao caminho do Nirvana. Quando realmente entendemos o sofrimento, nós nos tornamos livres. Corpo doente, mente saudável. A natureza do corpo humano é envelhecer e decair. Mesmo assim, enquanto o corpo pode enfraquecer ou ser ferido por um oponente, a mente pode permanecer clara. Mesmo durante a dor, a mente pode estar em paz. O corpo é um veículo como um carro, um avião ou uma bicicleta. Usamos o corpo,
mas não precisamos permitir que ele nos use. Se pudermos controlar a mente, então, mesmo quando enfrentando o sofrimento físico, poderemos permanecer livres e claros. O Buda disse: cuidem de suas saúdes, isto é a fundação de todo o progresso. Quando sentimos dor física, nós cambojamos, gostamos de dizer: o corpo pode estar doente, mas a mente está muito bem. Dharmayana. O Dharma é bom no começo, bom no meio e bom no fim. Bom no começo é a bondade dos preceitos morais: não matar, roubar, cometer adultério, dizer mentiras ou tomar intoxicantes. Bom no meio é concentração. Bom no fim é sabedoria e nirvana. O Dharma é visível aqui e agora. Está sempre no presente, o onipresente. O Dharma é intemporal. Oferece resultados imediatos. No budismo, existem 3 yanas ou veículos e nenhum é superior ou melhor que qualquer outro. Todos os 3 contêm o mesmo Dharma, mas existe um 4º veículo que é ainda mais completo. Eu o chamo de Dharmayana, o próprio universo, e ele inclui todos os caminhos que levam à paz e à bondade amorosa, porque ele é completo. O Dharmayana nunca pode ser sectário, nunca pode nos dividir de qualquer de nossos irmãos ou irmãs. Venha e experimente-o por você mesmo. O veículo Dharma levará você ao Nirvana aqui e agora. Passo a passo, momento a momento, ele é compreensível e pode ser entendido por qualquer um. Dharmayana é o tipo de budismo que eu amo. Vigilância e compreensão clara. A vigilância nos protege. À medida que a mente cresce cada vez mais clara e quieta, ela se torna incapaz de ser dirigida pela ignorância ou pelo desejo. A vigilância é o condutor da carruagem do Dharma. Reunir-se é a qualidade característica da vigilância. Reunimos tudo o que observamos. Cortar é a qualidade característica da compreensão clara. Descartamos tudo exceto o objeto preciso de nossa concentração. A vigilância reúne os obstáculos da mente e a compreensão clara a segue cortando os obstáculos. A vigilância e a compreensão clara são o coração da meditação budista. A paz é realizada quando nós somos vigilantes em cada passo. Através da vigilância, podemos nos proteger e também proteger todo o mundo. As últimas palavras do Buda foram oferecidas para a nossa proteção. Estejam alertas, ele disse a seus discípulos, exatamente como dizemos frequentemente a nossos amados: tomem cuidado.